Se a gente for procurar a palavra insidioso no dicionário, a gente vai ver que é aquilo que prepara ciladas, que é enganador, que é traiçoeiro, que parece benigno, mas pode ser ou se tornar grave e perigoso. Como evitar este super vilão da família brasileira? Fica aqui comigo se você quer ter aí a tranquilidade de poder riscar a palavra inventário do dicionário dos seus filhos. Fica aqui comigo se, além disso, você quer evitar conflitos familiares pelo seu patrimônio lá no futuro. Hoje pode ser o dia em que você vai começar a se decidir a doar um grande presente para o amor da sua vida. Fica aqui comigo se, além de tudo que eu já disse anteriormente, você quer evitar o inventário, para quê? Para não ter que falar de morte ou de herança na família lá no futuro. Fica aqui comigo se você conhece alguém que precisa aí encontrar uma alternativa justa e sem dores de cabeça no caso de um filho fora do casamento, por exemplo. Fica aqui comigo se você quer pacificar relações familiares por conta de conflitos sobre herança. E já há algum tempo eu venho ocupando aí as mídias sociais numa jornada de esclarecimentos da família brasileira sobre algo que, às vezes, ela só se dá conta quando é tarde demais. Ou seja, eu estou me referindo aos altos custos do inventário. Mas mais do que isso, além de alertar sobre este grave problema que literalmente assalta a família brasileira, eu trago uma solução. E essa solução consiste no mesmo sistema que até bem pouco tempo atrás só estava ao alcance de bilionários, com as suas grandes bancas de advocacia. Mas agora, gente, com o poderio tecnológico da internet, que praticamente barateou custos e criou muitas oportunidades, e graças também à recente Lei da Liberdade Econômica, este sistema está ao seu alcance. Aí você pode estar se perguntando, mas será que isso é mesmo para mim? Veja, se você tem patrimônio, mesmo que seja um único imóvel, tem herdeiros e não quer que eles percam até 40% deste patrimônio em despesas com governos, cartórios e advogados, este sistema é para você. Aliás, você vai descobrir que este sistema pode ser usado até porque não tem patrimônio. Além de advogado, eu também sou psicólogo e terapeuta. E por incrível que pareça, na minha clínica costuma aparecer pessoas doentes do inventário. É isso mesmo. E algumas delas até me perguntam, doutor Carlos, é verdade que o inventário pode matar? E aí eu respondo, olha, se você adoecer por causa dele e não tratar a doença, é um risco que você corre. Mas o inventário adoece mesmo? Olha, quando ele gera conflitos familiares, onde geralmente estão presentes as mágoas, revoltas, decepções, indignações, ansiedade, etc. Tudo isso contribui para adoecer as pessoas, não é verdade? Para deixar as pessoas infelizes, tristes, doentes. E muito provavelmente você conhece algum caso de conflito familiar por conta de inventário, porque infelizmente isso é muito comum. Inclusive a mídia, que adora a notícia ruim, ela está repleta de casos de inventário que, inclusive, alguns deles até culminaram aí em suicídio e até homicídio. Mas a boa notícia é que, a partir de agora, você e a sua família vão começar a descobrir como evitar isso. Quem tem bens e herdeiros, quando falece, os herdeiros têm que fazer o inventário. Isso é uma determinação estabelecida por lei. O inventário, ele é a forma de quando o titular da herança não estiver mais aqui, essa titularidade ela seja transferida. Na prática, o inventário acaba sendo uma criação do Estado para quem? Para aquela pessoa que não se planeja. Então, se você não se planejar, o Estado planeja para você. E na maioria das vezes, de uma forma que seus herdeiros podem não gostar.
Por quê? Porque, afinal, eles terão que destinar uma boa parte do valor patrimonial, do valor do seu patrimônio, para quê? Para custear despesas com governos, cartórios e advogados. Aliás, não é raro, pelo contrário, é até comum, o advogado de inventário, ele ouvir do cliente que os honorários dele foram maiores do que o valor recebido pelo herdeiro, especialmente quando tem vários herdeiros. Faz parte do jogo. Guardem bem essa frase. É muito importante isso. Quem falha em planejar, planeja falhar. Frase essa que é atribuída ao Benjamin Franklin. Então, ou você evita o inventário através de um planejamento patrimonial da família, que é bem mais barato do que custear o inventário, ou o Estado põe em ação o plano dele para o seu inventário, onde ele vira um sócio que vai desidratar o seu patrimônio. O Estado, ele faz parte de um sistema perverso que precisa se alimentar do cidadão para viver bem. E ele cria regras onde ele nunca perde. Então, eu diria, não bastasse o luto da família durante o inventário, aliado a eventuais conflitos familiares, ainda tem uma perda patrimonial expressiva para sustentar um sócio que normalmente já levou em impostos, no mínimo, 27,5% de tudo que você já adquiriu durante a construção do seu patrimônio. Mas este sócio, ele é guloso. Ele é guloso. Ele é insaciável. Ele quer mais. O apetite dele é insaciável. Tanto que alguns estados, olhem só, gente, alguns estados aumentaram os impostos sobre herança em plena pandemia. Então, quando você não estiver mais aqui, é da sua família que ele vai retirar o que ele próprio definiu que cabe a ele em impostos. E se houver disputa judicial, gente, aí esse custo vai ser gigantesco. Além do quê? Além de demorar muito, mas muito mais tempo para ser concluído. Eu tenho certeza de que você vai chegar à conclusão de que o planejamento patrimonial da família, ele é um ato de amor dos pais. Para quê? Para que os filhos jamais vivam um momento de horror. Quando a gente se refere a todo o patrimônio que você teve ao longo da vida, eu e a minha equipe, a gente tem muito claro que a gente está lidando com as coisas mais importantes da sua vida. Primeiro, a gente está lidando com seus filhos. A gente está lidando com o seu bolso. Está lidando com os seus bens. Então, aquela escritura, aquele bem, ele simboliza cada gota de suor na sua vida inteira. Cada noite que você dormiu pouco, cada dia que você acordou mais cedo do que você gostaria, cada festinha, cada momento que você perdeu. Muitas vezes, perdeu momentos valiosos que poderia estar vivendo com seus filhos. Por quê? Porque você teve que abrir mão para trabalhar, para ralar. É disso que a gente está falando. Então, isso demanda, assim, muita responsabilidade. Existe uma analogia que envolve a carpa, o tubarão e o golfinho. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar isso. De acordo com essa analogia, quem vive como carpa estaria vivendo num esquema perde-perde, num universo onde a pessoa sempre perde. E é bom lembrar que a gente vive dentro de um modelo político-econômico que é projetado de tal forma em que as carpas são necessárias para manter os tubarões saciados. Um modelo que gera os tubarões no universo de ganha-perde. Ou seja, é preciso que a carpa perca para que o tubarão ganhe. Agora, esse mesmo modelo econômico, ele tem espaço para o golfinho, que é aquele que vive no universo de ganha-ganha. E nesse universo se usa a máxima de que, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, e aí é uma decisão sua. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que se você ignorar ou procrastinar em aplicar esse aprendizado, seus filhos terão que fazer o seu inventário e eles serão a carpa e o Estado o tubarão. Já, se você não for um
procrastinador, mas sim um resolvedor, aí sim, você vai estar no universo do golfinho, porque você vai estar praticando ganha-ganha. Você ganha por quê? Porque você já pode usufruir dos benefícios do sistema ainda em vida, sem os altos custos da doação de bens em vida. Um sistema onde você já deixa definido quem vai ficar com o quê, sem os altos riscos do testamento e sem lesar o Estado. Por quê? Porque tudo é feito em conformidade com a legislação, inclusive com registro em órgãos públicos. Para viver como golfinho, aí você precisa se planejar de uma forma adequada. E por que proteger o patrimônio do inventário se a maioria das pessoas não faz isso, Carlos? Não faz, porque a maioria desconhece esse sistema. Um sistema que é totalmente ilícito, que, inclusive, conforme eu já disse, era prerrogativa de poucos, mas que agora está acessível a você. Além disso, tem muita gente que ganha com o inventário e não quer, preste atenção, não quer que você saiba o que eu vou te revelar, que você pode estar deixando dinheiro, e muito dinheiro, na mesa. Tem muito dinheiro seu que está indo para o governo, mas que poderia ser economizado se você tivesse aderido, né? Se você aderir à estratégia. E muito em breve você vai ser apresentado, então, a nova super-heroína da família brasileira. Uma super-heroína que vai te defender da perda patrimonial que os seus filhos estarão sujeitos se tiverem que enfrentar o vilão, ou melhor, o super-vilão do inventário. Uma super-heroína que vai te proteger e proteger o seu patrimônio até de reveses financeiros. Ok? Então, essa super-heroína, esse recurso, esse sistema, ele vai proteger o seu patrimônio de reveses financeiros seus e até de seus filhos. Uma super-heroína que vai contribuir para a harmonia familiar, que, convenhamos, é algo que não tem preço, não é verdade? Aqui no Brasil, nós tínhamos um rei. Esse rei, ele era reconhecido mundialmente. E esse rei, ele se foi no final do ano passado. Se ele tivesse tido a oportunidade que você vai ter, talvez o filho Edinho, talvez a viúva do rei do futebol, não estariam nas manchetes referentes à herança do rei Pelé. Um patrão que tinha um empregado, ambos muito famosos no Brasil. E, na verdade, esse patrão, ele seria um patrão entre aspas, porque o empregado, embora ele não fosse bilionário como patrão, ele era dono de uma grande fortuna, grande não, mas uma pequena fortuna que foi fruto do seu talento, né, desenvolvido ao longo de muitos anos na emissora desse patrão. Esse patrão, ele se foi um dia e seus filhos não precisaram fazer seu inventário. Aliás, se tivessem que fazer esse inventário, o Estado do Rio de Janeiro teria arrecadado em impostos o equivalente a 2,4 bilhões de reais. Como assim? Porque 2,4 bilhões de reais corresponde a 8% da fortuna de 30 bilhões daquele patrão, que era nada mais, nada menos do que o dono das organizações Globo, Roberto Marinho. E isso foi feito em conformidade com a legislação, usando essa super-heroína que você vai conhecer. Já o empregado, aqui também entre aspas, não se sabe, né, se por desconhecimento ou procrastinação, ele não invocou os poderes dessa super-heroína, que, repito, está à disposição de qualquer pessoa que tenha bens, tenha herdeiros e não queira que os herdeiros empobreçam no futuro. Na verdade, esse conhecidíssimo artista até chegou a usar um dos instrumentos mais obsoletos do direito brasileiro, que é o testamento. E após a sua partida, os seus familiares descobriram isso
tardiamente, e até hoje os herdeiros estão se digladiando na justiça pela conclusão do supervilão, que é o inventário. E é por isso que, eventualmente, diferentemente do que ocorreu com a família Marinho, a família do saudoso Chico Anísio está na mídia, às voltas com o judiciário na disputa pela herança. O que você quer deixar para os seus filhos? Esse problema ou uma solução? Você vai ser alertado sobre o enorme risco que você está correndo de ter o imposto sobre herança no Brasil aumentado, especialmente pelo fato de que, por incrível que pareça, o imposto sobre herança no Brasil, ele é um dos mais baixos do mundo. E lembrando, graças à internet e à lei da liberdade econômica, hoje você não precisa ser rico e nem famoso para evitar o inventário. Porque o nosso trabalho aqui é justamente nesse sentido, é divulgar algo que a grande maioria das famílias desconhece. E por desconhecer, elas pagam um preço muito caro por isso. Não é novidade para ninguém que a gente está vivendo um momento desafiador no nosso país. E justamente por isso, independentemente de quem esteja no governo, repito, independentemente de quem esteja no governo, é importante a gente ter acesso a um sistema que proteja de verdade o nosso patrimônio familiar por várias gerações. Em todo o país, existem cerca de apenas 5.000 profissionais especializados neste assunto atualmente. Eu sou uma dessas pessoas. E em todos os eventos que eu faço de divulgação desse sistema, eu saio gratificado. Por quê? Por clarificar às famílias que elas não precisam mais serem reféns do inventário. E nem de todos os transtornos que ele gera na vida das pessoas que a gente mais ama. Exatamente no momento em que a gente não vai estar aqui para ajudar. O modelo econômico vigente no nosso país, ele implica na necessidade de o cidadão trabalhar mais do que o necessário. Para quê? Para fazer frente a eventuais imprevistos e as circunstâncias próprias da velhice. E essa é uma das razões pelas quais a previdência privada ela é estimulada. Mas olha, da mesma forma que a grande maioria não teve uma educação financeira que lhe permitisse ampliar esses ganhos, essa maioria desconhece que, à época do inventário, uma eventual reserva acumulada para aquela despesa, infelizmente, vai ser consumida desnecessariamente. Repito, desnecessariamente. Uma reserva que poderia ir para os seus filhos, para os seus netos, ao invés de custear despesas que só beneficiam terceiros. E isso sem falar na demora, no caso de um inventário judicial. Eu digo netos porque o sistema que você vai conhecer, ele pode ser estendido às suas futuras gerações. Você tem ideia do potencial disso? Gente, significa dizer que seus netos, eles vão conhecer a família Marinho como uma família rica. Por quê? Porque ao aderir a este sistema, o Roberto Marinho se eternizou perante as futuras gerações dele. E se você fizer o mesmo para a sua família, saiba que seu tataraneto um dia vai dizer que graças a você, sendo um resolvedor, a família teve o patrimônio preservado. A palavra oportunidade, ela tem origem no termo oportunos, que é usado para descrever a condição de um porto seguro em relação ao vento, em relação às condições de navegação favoráveis. E com o tempo, o termo evoluiu para adquirir um sentido figurado de uma situação ou momento favorável em que as circunstâncias elas estão propícias para se obter um resultado ou alcançar um objetivo desejado. Então, a palavra oportunidade, ela passou a ser utilizada para se referir a uma chance favorável que pode ser aproveitada para obter vantagens. Então, você vai ter a chance de levar os seus filhos a um porto seguro.